Perguntei ao meu filho quando seria o churrasco em família. Ele me respondeu com aquela voz casual, como quem comenta sobre o tempo. Mãe, foi ontem. Esquecemos de te avisar, só tinha gente importante lá. Fiquei em silêncio. O telefone grudado na minha orelha, meu corpo congelado na frente da pia da cozinha. Senti o ar fugindo do meu peito, como quando você leva um soco que não estava esperando. Só tinha gente importante, repetiu Eduardo, meu único filho, com aquele tom casual que você usa para falar de qualquer bobagem. Eu não era importante. Olhei para a mesa onde tinha deixado o pilão com minha pimenta dedo de moça, aquela que o Eduardo adorava desde criança. Tinha preparado naquela mesma manhã, pensando em levar para a reunião familiar. Do lado do pilão estava o presente que comprei para o Pedro Augusto, meu neto de 7 anos. Um carrinho de controle remoto que vi no centro e que me custou 3 semanas de economia. R$ 350 que juntei centavo por centavo da minha aposentadoria. Mãe, você ainda tá aí? A voz do Eduardo soava impaciente, como se eu fosse a errada da história. Estou, filho. Aqui estou. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mas por dentro algo estava se quebrando. Não era a primeira vez que me deixavam de fora, mas dessa vez tinha algo diferente no tom dele. Algo que me fez entender que não tinha sido esquecimento. Tinha sido escolha. Pois é, mãe, é que você sabe como é a Letícia com as reuniões dela. Ela queria que fosse algo íntimo, só família próxima. Fez uma pausa. Bom, te deixo. Tenho que levar o Pedro Augusto na natação dele. A gente se fala. Beleza. Desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada com o telefone na mão, vendo as primaveras roxas do jardim se moverem com o vento da tarde. Essa casa em Santa Teresa tinha sido o centro de todas as reuniões durante 40 anos. Aqui comemoramos os aniversários do Eduardo. Aqui velamos meu Robson quando ele nos deixou há 12 anos. Aqui, o Pedro Augusto deu os primeiros passinhos. E agora, de repente, eu não era a família próxima. Letícia, minha nora, a mulher que entrou na nossa família há 6 anos como uma brisa fresca e que pouco a pouco foi se transformando num furacão que me tirou do meu próprio território. Mas naquela tarde, na frente daquele pilão e daquele presente que não ia ser entregue, eu ainda não entendia até onde ia o plano dela. Caminhei até a sala e sentei na minha cadeira de sempre, aquela que fica perto da janela. Dali, eu conseguia ver o relógio antigo da minha avó pendurado na parede. Aquele que dava as horas com um som especial que acompanhou minha vida inteira. Eram 4:30 da tarde. Nesse horário, eu deveria estar chegando na casa do Eduardo com minha pimenta e meu abraço para o Pedro Augusto, mas eu estava aqui, sozinha, não convidada. Se você me perguntar o que senti naquele momento, eu te digo que foi como cair num poço muito fundo, onde sua própria voz ecoa e ninguém te escuta. Porque não era só sobre um churrasco, era sobre uma mensagem clara. Seu lugar nessa família não existe mais. O que eu não sabia é que aquilo era só o começo, porque uma semana depois, quando o telefone tocou de novo e eu vi o nome do Eduardo na tela, minha vida estava prestes a dar uma virada que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado. Me chamo Heloíse Ferreira da Costa. Tenho 68 anos e durante a maior parte da minha vida fui a coluna da minha família. Não digo isso com orgulho, digo como fato. Foi assim que minha mãe me criou, assim vivi e assim pensei que ia morrer. Rodeada dos meus, respeitada, querida. Essa casa onde moro sozinha agora, herdei dos meus pais. É uma construção antiga em Santa Teresa, com tetos altos, piso de ladrilho e um jardim que meu pai plantou com as próprias mãos. As primaveras roxas que tanto amo foram presente da minha mãe quando fiz 15 anos. Para você sempre ter cor na sua vida, minha filha, ela me disse. Se passaram 53 anos e essas primaveras continuam florescendo toda a primavera. Mais fortes que nunca. Aqui me casei com o Robson. Aqui nasceu o Eduardo. Aqui montei meu ateliê de costura no que antes era a lavanderia. Durante 30 anos trabalhei costurando vestidos de debutante, roupas de batizado, ajustes de todo tipo. Minhas mãos sempre ocupadas, sempre criando algo bonito para alguém.
Robson era eletricista. Um homem trabalhador, calado, daqueles que não prometem a lua, mas constroem um teto firme. Morreu de infarto há 12 anos, quando o Eduardo tinha 30. Foi tão de repente que nem conseguimos nos despedir. Numa terça-feira, ele estava consertando a instalação de um prédio em Botafogo, e na quarta de madrugada já não estava mais aqui. Fiquei viúva com 56 anos, com uma casa quitada, algumas economias e um filho adulto que já trabalhava como engenheiro numa empresa de construção. Pensei que o pior tinha passado. Pensei que tinha sobrevivido à maior tempestade da minha vida. Como eu estava enganada. Durante esses anos de viuvez, minha casa virou ponto de encontro. Todo domingo eu fazia feijoada, rabada ou churrasco. Minha irmã Márcia vinha com os filhos dela, os primos do Eduardo, e enchiam o jardim de risadas. O Pedro Augusto, que naquela época era só um bebê, dormia nos meus braços enquanto eu conversava com as comadres no corredor. Letícia ainda não tinha aparecido na história. O relógio de parede da minha avó marcava cada uma dessas reuniões com seu som especial. Esse relógio tem mais de 100 anos. É de madeira entalhada à mão, com números romanos dourados e um pêndulo que balança num ritmo hipnotizante. Minha avó trouxe de ouro preto quando se casou e sempre dizia que enquanto esse relógio continuasse dando as horas, a família ia permanecer unida. Eu acreditei nessa promessa como se fosse um pacto sagrado. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Eduardo conheceu a Letícia numa conferência de trabalho há 6 anos. Ela era relações públicas de uma empresa de eventos. Bonita, segura de si mesma, com aquele tipo de confiança que vem de ter crescido numa família com dinheiro. Desde a primeira vez que a trouxe em casa, notei algo no olhar dela quando percorreu os cômodos. Não era admiração, era avaliação. Que casa grande para você sozinha, Heloise, ela me disse na segunda visita, me tratando por você como se já fôssemos amigas íntimas. Não te dá medo ficar aqui com tanto espaço vazio? É meu lar, respondi com um sorriso. Aqui estão todas as minhas lembranças. Lembranças não pagam IPTU nem luz. Ela rebateu com uma risada que queria parecer engraçada, mas que me deixou um gosto amargo na boca. Eduardo defendeu ela. A Letícia tem razão, mãe. Você devia pensar em algo menor, mais fácil de manter. Foi a primeira vez que meu filho sugeriu que eu deixasse a casa da minha vida. Não seria a última. Eles se casaram há 5 anos num salão chique no Leblon que custou uma fortuna. Letícia queria tudo grande. Vestido importado, banquete para 200 pessoas, banda ao vivo e grupo de samba. Eu contribuí com R$100 mil das minhas economias para ajudar nos gastos. Dinheiro que ganhei costurando durante 2 anos inteiros. A gente te devolve, mãe, o Eduardo prometeu. Ainda estou esperando. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar devagar. Tão devagar que no início eu nem percebi. As reuniões de domingo viraram quinzenais, depois mensais, até praticamente sumirem. Letícia sempre tinha uma desculpa. Que o Pedro Augusto tinha atividades, que ela tinha cursos, que o Eduardo estava cansado. Por que você não vem na nossa casa, Heloise? Ela sugeria. Mas quando ia me sentia como visita, não como avó da família. Meu ateliê continuava funcionando, mas com menos clientes que antes. As senhoras do bairro ainda me procuravam, mas minhas mãos já não eram tão rápidas quanto aos 40. Mesmo assim, aquele espaço era meu refúgio, meu lugar onde eu ainda era a Heloise costureira, aquela que resolvia problemas com linha e agulha. Guardava minhas ferramentas numa caixa de madeira que o Robson fez quando completamos 10 anos de casados. Dentro tenho tesouras de 3 tamanhos, agulhas de todas as espessuras e linhas coloridas que parecem um arco-íris organizado. Toda vez que abro essa caixa, sinto que o Robson ainda está aqui cuidando de mim. Mas a solidão tem um peso que nenhuma caixa de ferramentas consegue segurar. E então veio a ligação do churrasco. Aquele esquecemos de te avisar. Só tinha gente importante que me partiu em 2. Naquela noite, depois de desligar com o Eduardo, fiquei olhando para o pilão com a pimenta que ninguém ia provar.
Joguei tudo pela pia e chorei enquanto a água levava a pimenta, o alho, os tomates assados. Senti que estava jogando fora algo mais que comida. Estava jogando fora a ilusão de que eu ainda importava. O que eu não sabia era que em 7 dias exatos o Eduardo ia me ligar de novo. Mas dessa vez não seria para me excluir de uma reunião. Seria para me pedir 100 mil reais com a cara de pau de quem acha que sou um caixa eletrônico sem sentimentos. E ali, diante desse pedido, algo dentro de mim finalmente acordou. A exclusão não chegou de uma vez como um portão batendo. Chegou como umidade nas paredes. Devagar, invisível, até que um dia você olha e toda a estrutura está podre. Depois da ligação do churrasco esquecido, comecei a lembrar de outras vezes. Momentos pequenos que na época justifiquei com desculpas, mas que agora, colocados um atrás do outro, formavam um desenho que me revirou o estômago. O aniversário de 6 anos do Pedro Augusto, por exemplo. Passei 3 dias fazendo o bolo favorito dele. Brigadeirão com morangos frescos e chantilly. Decorei com carrinhos de brinquedo comestíveis que fiz com pasta americana, porque o Pedro Augusto era obcecado por carros. Cheguei na festa dele com o bolo nas mãos, emocionada para ver o rostinho dele se iluminar. Mas quando entrei no jardim da casa deles, já tinha outro bolo em cima da mesa. Um enorme de uma confeitaria cara dos jardins, com desenho de super-heróis em 3 andares. Ai, Heloise, a gente não sabia se você ia conseguir vir. A Letícia me disse com aquele sorriso que eu já começava a conhecer bem. Por isso, encomendamos esse outro. Mas que detalhe lindo você trouxe! A gente pode guardar para depois. O Pedro Augusto nem olhou para o meu bolo. Todas as crianças estavam em volta do de super-heróis gritando empolgadas. Fiquei ali parada, segurando meu bolo caseiro como uma boba, sentindo que meus 3 dias de trabalho não valiam nada. Não sabiam se eu ia vir no aniversário do meu próprio neto. Perguntei para o Eduardo mais tarde quando o encontrei sozinho na cozinha. É que você nunca confirma a tempo, mãe. Ele respondeu sem nem me olhar nos olhos. A Letícia precisa de números exatos para planejar as coisas direito. Aquela foi a primeira vez que senti que estava virando um problema a ser resolvido, não a avó da família. Depois veio o Natal do ano passado. A gente sempre comemorou a véspera na minha casa. Era tradição. Eu fazia o bacalhau. A Márcia trazia a farofa e o arroz, e entre todas montávamos a ceia enquanto os homens arrumavam o presépio. Às 11 da noite, abríamos os presentes embaixo da minha árvore. Aquele pinheiro artificial que tenho há 20 anos e que já está meio caindo aos pedaços, mas que guarda mais lembranças que qualquer árvore nova. Mas naquele ano, no começo de dezembro, o Eduardo me ligou. Mãe, esse ano a gente vai fazer a ceia na casa dos pais da Letícia. É que a mãe dela está com a saúde frágil e não pode viajar muito. E por que não trazem ela para minha casa? Aqui tem espaço para todo mundo. É que já está tudo combinado, mãe. Já encomendaram a comida, já tem tudo pronto. Ano que vem a gente faz na sua casa, prometo. Passei a véspera de Natal vendo programas natalinos na televisão, comendo sobras de frango requentadas no micro-ondas. O relógio da minha avó deu as 12 badaladas e cada som me lembrou que estava completamente sozinha. A Márcia me chamou para a casa dela, mas eu disse que não. Meu orgulho ainda estava intacto naquela época. Ainda achava que se eu me fizesse de forte, se não mostrasse fraqueza, as coisas iam voltar ao normal. Como fui ingênua. Em janeiro, a Letícia fez aniversário. Eduardo organizou um almoço num restaurante italiano em Ipanema. Me convidaram, claro, mas quando cheguei percebi que me colocaram na ponta da mesa, longe da aniversariante, entre pessoas que eu não conhecia. Letícia estava no centro, rodeada das amigas dela, da mãe, da irmã. Riam, brindavam, tiravam fotos que depois vi no Facebook com hashtags tipo Minha Família Querida e as Melhores Pessoas. Eu não saí em nenhuma foto. Quando chegou a conta, o Eduardo veio até mim. Mãe, você pode ajudar com a sua parte? São R$ 400. R$ 400 por um almoço onde nem me deram bola. Onde fui um móvel a mais na decoração. Paguei. Claro que paguei. Porque é isso que mães fazem, não é?
pagam, calam, aguentam, esperando que um dia devolvam pelo menos uma migalha do amor que deram. Passaram 3 dias desde que desliguei na cara do Eduardo. 3 dias em que ignorei as ligações dele, as mensagens, as tentativas de me fazer sentir culpada. Então ele apareceu na minha porta numa quarta-feira de tarde. Tocou a campainha insistentemente e, quando abri, estava com a cara vermelha de indignação. Mãe, a gente precisa conversar. Não tenho nada para conversar, Eduardo. Já te disse que não tenho esse dinheiro. Ele entrou sem que eu convidasse. Caminhou direto para a sala e se jogou no sofá como se fosse casa dele. Não é só o dinheiro. A Letícia está muito chateada com você. Fiquei parada no batente da porta de braços cruzados. A Letícia está chateada. E o que foi que eu fiz agora? Você falou para a tia Márcia que a gente te trata mal, que te excluem das reuniões. A tia Márcia contou para a prima Fernanda e agora a família toda está perguntando o que está acontecendo. Você está fazendo a gente passar vergonha. A risada que saiu da minha garganta soou amarga até para mim. Eu estou fazendo vocês passarem vergonha. Eduardo, vocês não me convidaram para o churrasco, não me convidaram para a festa da Letícia. Passei o Natal sozinha. Isso não te parece que é me fazer passar vergonha? São exageros seus. Já te expliquei. Às vezes é melhor ter espaços separados. Mas quando precisa de dinheiro ou que eu cuide do Pedro Augusto, aí não tem espaços separados, né? Ele se levantou furioso. Sabe de uma coisa? A Letícia tinha razão sobre você. Ela diz que você é manipuladora, que usa o papel de vítima para nos controlar. Diz que desde que a gente casou, você tenta se intrometer no nosso relacionamento. Aquelas palavras me acertaram como pedras. Intrometer, Eduardo. Eu só quis fazer parte da família. Só quis ver meu neto crescer. Só quis... Pois a sua forma de querer é muito tóxica, mãe. O silêncio que veio depois foi tão pesado que quase dava para tocar. Tóxica. Minha voz saiu só num sussurro. Cuidar do seu filho quando vocês viajavam é tóxico? Emprestar dinheiro que vocês nunca devolvem é tóxico? Costurar vestidos de graça para a família da sua esposa é tóxico? Não é sobre isso. Então sobre o que é, filho? Me explica. Me fala como foi que passei de ser sua mãe para ser um problema que precisa ser resolvido. Eduardo passou a mão no cabelo frustrado. Olha, mãe, eu vim te pedir para você parar de falar mal da gente com a família. E sobre o dinheiro, sério, eu preciso. É para pagar umas dívidas de cartão que se acumularam. Se não pagar essa semana, vão cobrar juros altíssimos. Ali estava a verdade. Não era investimento nenhum. Eram dívidas. E por que vocês têm dívidas tão grandes assim? Não é da sua conta. Claro que é da minha conta se você está me pedindo meu dinheiro para pagar. Meu Deus, mãe. Por que você precisa ser tão difícil? Só preciso que você me ajude dessa vez e pronto. Dessa vez, Eduardo. Já te ajudei 20 vezes. E nenhuma vez você cumpriu com devolver o dinheiro, porque sempre aparece alguma coisa. O Pedro Augusto precisa de algo. Tem que pagar a escola. Tem que consertar o carro. As coisas custam. Então parem de gastar com o que não podem pagar. Parem de ir em restaurante caro, de comprar roupa de marca, de fingir o que não são. Os olhos dele se estreitaram perigosamente. Sabe de uma coisa? A Letícia diz que você está com inveja porque a gente tem uma vida melhor do que você teve. Diz que por isso você sempre critica. Aquilo foi demais. Sai da minha casa. O quê? Que você vá embora agora, Eduardo. E da próxima vez que vier aqui vai ser porque realmente quer me ver, não a minha carteira. Ele ficou me olhando com uma mistura de surpresa e raiva que nunca tinha visto. Finalmente pegou as chaves e foi para a porta. Antes de sair, virou. Sabe o que a Letícia me disse quando te conheceu? Que você parecia dessas sogras que nunca soltam os filhos. E eu disse que não, que você não era assim. Mas acho que ela tinha razão. A porta bateu e fiquei sozinha na sala, tremendo da cabeça aos pés. Me joguei na cadeira perto da janela. As primaveras roxas balançavam com o vento, indiferentes à minha dor. O relógio da minha avó deu 5 badaladas. E ali naquele silêncio devastador, entendi uma coisa que partiu minha alma. Tinha perdido meu filho. Não para a morte. Não para a distância.
Perdi para uma mulher que convenceu ele de que a mãe dele era o problema. E ele escolheu acreditar nela. Chorei como não chorava desde a morte do Robson. Chorei abraçada no chale de lã da minha mãe. Aquele chale que cheirava a alfazema e lembranças. Chorei por todos os anos que dei sem receber. Por todas as vezes que calei para não causar problema. Por todas as humilhações que engoli com um sorriso. Mas no meio das lágrimas, algo mais estava nascendo. Uma decisão. Uma determinação. Porque se já tinha perdido eles, se já não sobrava nada para salvar, então não tinha nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a mulher mais perigosa do mundo. Naquela noite peguei meu caderno de novo. Mas agora não anotei só o dinheiro que me deviam. Anotei cada humilhação, cada exclusão, cada mentira. Escrevi datas, nomes, testemunhas e comecei a fazer ligações. A primeira foi para minha irmã Márcia. Preciso que você me conte tudo que a Letícia falou de mim nas reuniões da família. Tudo. Márcia não se fez de rogada. Numa ligação de 2 horas, minha irmã me mostrou um mundo que preferi não enxergar. A Letícia passava anos envenenando minha imagem na frente da família toda. Nas reuniões que eu não estava, ela soltava comentários envoltos em preocupação. Coitada da Heloíse. É que nessa idade já ficam com umas ideias estranhas, né? Ou então, ai, é que sogra sempre quer dar palpite em como educar o Pedro Augusto, mas são outras épocas. Pequenas gotas de veneno que, com o tempo, formaram um rio. Semana passada, a Márcia me contou com raiva contida: na festa de aniversário da Fernanda, a Letícia disse que você pediu pro Eduardo te dar uma mesada, porque sua aposentadoria não dá. Disse que você se faz de vítima para tirar dinheiro deles. Fiquei muda. Eu pedir dinheiro. Márcia, é exatamente o contrário. Eles que tiraram quase R$200 mil de mim em 5 anos. Minha irmã suspirou do outro lado. Eu sei, Elô. Sempre soube como é a situação. Mas a Letícia é muito boa em virar as coisas. Ela tem meio mundo comendo na mão dela. Aquela conversa abriu meus olhos. Não só me excluíram, me difamaram. Minha própria família achava que eu era um peso, uma manipuladora, uma sogra intrometida. E eu estava tão ocupada tentando recuperar o amor deles que nunca defendi meu nome. 2 dias depois recebi uma mensagem do Eduardo. Não uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Mãe, pensei melhor. Sei que tivemos um desentendimento, mas você é minha mãe e sempre esteve aí para mim. Preciso te pedir um favor enorme. Você pode me emprestar os R$100 mil? É urgente. Dessa vez eu assino uma promissória e te pago em 6 meses com juros. Por favor. Li a mensagem 3 vezes. Procurei o pedido de desculpas por me chamar de tóxica. Procurei reconhecimento por ter me excluído. Procurei pelo menos um perdão pelo que me disse. Não tinha nada disso. Só o pedido do dinheiro. Levei 2 dias para responder. Finalmente escrevi. Filho, esqueci de te avisar que destinei esse dinheiro para outras coisas importantes. Só tenho dinheiro para gente que me trata com respeito e me valoriza. Espero que entenda. A resposta chegou em 30 segundos. Não acredito. Você vai mesmo fazer isso comigo? Não estou fazendo nada, Eduardo. Só estou aplicando a mesma regra que vocês. Cada um no seu espaço, lembra? Veio uma enxurrada de mensagens. Primeiro tentou me fazer sentir culpada. Sou seu único filho, mãe. Vai me deixar cair assim? Depois tentou a pena. Vão levar nosso carro embora se eu não pagar. Por fim veio o ataque. A Letícia tem razão. Você é uma ressentida que não suporta ver a gente bem. Não respondi nada. Mas no 3º dia recebi uma ligação de um número que não conhecia. Atendi pensando que era alguma cliente do ateliê. Heloíse Ferreira. Sou eu. Quem fala? Sou Marcelo Santos, contador. Sou amigo do seu compadre Rogério. Ele me pediu para te ligar. Rogério era o padrinho de batismo do Eduardo, um homem honesto que trabalhava num banco. Diga, seu Marcelo. Olha, seu compadre me pediu que investigasse algo com discrição. Seu filho e sua nora pediram um empréstimo no banco onde trabalho. Como parte do processo, revisei o histórico de crédito deles. O sangue gelou nas minhas veias. E
Eles têm dívidas com 4 cartões de crédito diferentes. A soma total é de R$ 230 mil. Além disso, tem um financiamento de carro atrasado por 3 meses. Se não regularizarem a situação logo, o banco vai iniciar a busca e apreensão do veículo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. R$ 230 mil. Isso mesmo. E pelo que vejo nos extratos, a maior parte desse dinheiro foi para viagens, restaurantes, roupas, gastos que não são de primeira necessidade. Agradeci a informação e desliguei. Sentei na mesa da cozinha processando o que tinha acabado de ouvir. Não só tinham dívidas enormes, como construíram essas dívidas vivendo uma vida de luxo que não podiam pagar. E agora queriam que eu, com minha aposentadoria de viúva e minhas economias de toda a vida, salvasse o barco deles enquanto continuavam fazendo buracos nele. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo o tic-tac do relógio da minha avó vindo da sala. Cada badalada me lembrava das palavras dela. Enquanto esse relógio continuar dando as horas, a família vai permanecer unida. Mas que família! Uma onde me usavam como banco. Uma onde me difamavam pelas costas. Uma onde meu próprio filho preferia acreditar na esposa em vez de me defender. Não. Aquela não era uma família. Era uma ilusão que me embrenhei em manter viva. E ilusões, por mais bonitas que sejam, não pagam contas nem curam corações partidos. No dia seguinte, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Marquei consulta com meu advogado. O Dr. Tadeu me atendeu no escritório dele no centro. Era um homem de 60 anos, discreto e profissional, que ajudava minha família com papeladas desde que meu pai era vivo. Dona Heloíse, no que posso ajudar? Preciso revisar meu testamento e preciso proteger meu patrimônio. O advogado acenou e pegou uma pasta. Me conta o que tem em mente. Expliquei tudo. Desde as exclusões até as dívidas que descobri. Desde os empréstimos que nunca me devolveram até a campanha de difamação da Letícia. O Dr. Tadeu escutou sem interromper, tomando notas. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com algo que parecia respeito. Dona Heloíse, o que a senhora está vivendo é mais comum do que imagina. Muitos idosos são vistos como caixas eletrônicos pelos próprios filhos. Meu conselho é que proteja seus bens agora antes que seja tarde demais. O que o senhor me recomenda? Primeiro, mudar seu testamento. Segundo, criar um fideicomisso para o seu neto. Terceiro, deixar tudo documentado e com testemunhas. Passamos 2 horas revisando opções. No final, tomei decisões que nunca pensei que tomaria. Mas antes de executar o plano, precisava de mais uma coisa: provas. Liguei para minha amiga Socorro, uma mulher da minha idade que tinha sido minha confidente por 30 anos. Pedi que fosse testemunha de algo que ia fazer. O que você tem em mente, Rê? Vou gravar cada conversa que tiver com o Eduardo de agora em diante. Preciso que a verdade fique documentada. Socorro me ensinou a usar o gravador do celular. E assim, armada com um plano legal e provas que iam se acumulando, me preparei para o momento que ia mudar tudo. Porque se tinha aprendido algo nesses meses de dor era isso. Amor não se mendiga, se honra. E eu tinha mendigado o suficiente. Agora era hora deles aprenderem o que significava me perder. As 3 semanas seguintes foram de silêncio absoluto entre o Eduardo e eu. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Era como se tivesse morrido para eles. Mas eu não estava de braços cruzados. Socorro virou uma aliada valiosíssima. Nós duas começamos a juntar provas como se fôssemos detetives de novela. Só que isso era minha vida real. Olha, ela me disse uma tarde enquanto tomávamos café coado na minha cozinha: se você vai fazer isso, faça direito. Precisa que ninguém possa dizer que está inventando coisas. Ela tinha razão. Primeiro tirei todos os comprovantes de transferências bancárias que fiz para eles ao longo de 5 anos. Cada depósito estava ali preto no branco. R$ 186 mil que saíram da minha conta para a conta deles. Em nenhum tinha comprovante de devolução. Depois procurei no ateliê todos os trabalhos de costura que fiz de graça para a família da Letícia.
Achei fotos do vestido de formatura da sobrinha, da roupa de batizado do priminho, das cortinas que fiz para a casa deles. Calculei quanto teria cobrado se fossem clientes normais. R$ 42 mil em trabalhos gratuitos. Depois tinha o tempo que cuidei do Pedro Augusto. Socorro me ajudou a fazer uma lista cronológica. Deu que nos últimos 3 anos cuidei do meu neto um total de 86 dias completos. Se tivessem contratado uma babá, teriam gastado pelo menos R$ 250 por dia. Isso somava mais R$ 43 mil. Você viu, Elô? Socorro disse enquanto somávamos. Você deu o equivalente a R$ 271 mil entre dinheiro e serviços. E nenhum obrigado de volta. Ver esse número me revirou o estômago. Mas a parte mais reveladora veio quando a Márcia, finalmente cansada das mentiras da Letícia, decidiu me ajudar. Vou gravar o que ela disse na última reunião. Minha irmã sussurrou no telefone. Vem ter um almoço domingo na casa da nossa prima Fernanda. Vou levar meu celular gravando na bolsa. No domingo, a Márcia chegou em casa às 6 da tarde com o áudio. O que escutei me tirou o ar. Era a voz da Letícia clara e sonora. Ai, meninas, vocês não sabem o drama que a Heloíse faz para mim. Agora ela ficou brava porque não convidamos ela para uma reunião. Como se nessa idade tivesse que ficar indo em festa em festa. O Eduardo já explicou 1000 vezes que a gente precisa do nosso espaço, mas ela não entende. Outra voz que reconheci como da prima Fernanda. Mas não que ela pede dinheiro direto para vocês? Exato. Isso é o pior. Ela pede ajuda para os gastos dela. Diz que a aposentadoria não dá. E quando o Eduardo fala que não pode ajudar toda hora, ela fica em modo vítima. É cansativo. Tive que pausar a gravação porque minhas mãos tremiam. Continua, a Márcia insistiu. Espera o que vem. Dei play de novo. A Letícia continuava. O que acontece é que a Heloíse nunca trabalhou de verdade. Só costurava de vez em quando. Não sabe o que é ter responsabilidades grandes. E agora quer que a gente que tem filho e gastos reais fique sustentando ela. Mas fazer o quê, né? É mãe do Eduardo. Tem que aguentar. Risadas ao fundo. Parei a gravação. A Márcia me abraçou enquanto eu tentava processar a dimensão da traição. Não só tinham roubado meu dinheiro. Roubaram minha reputação, minha dignidade, minha verdade. O que você vai fazer? A Márcia perguntou. Vou continuar juntando provas, respondi com uma calma que não sabia que tinha. E quando tiver tudo pronto, vou convocar uma reunião familiar. Mas não uma reunião qualquer. Uma onde todos vão escutar a verdade. Naquela semana visitei de novo o Dr. Tadeu. Mostrei tudo que tinha juntado. Dona Heloíse, isso é suficiente para um processo legal se quisesse cobrar o dinheiro deles. Não quero processar, falei. Quero que vejam quem foi de verdade a manipuladora aqui. E quero ter certeza que nunca mais vão poder usar meu nome para os benefícios deles. O advogado sorriu de leve. Então vamos proceder com o plano que discutimos. Assinei documentos. Muitos documentos. Cada assinatura me fazia sentir mais leve. Como se estivesse soltando correntes que carreguei por anos. O fideicomisso para o Pedro Augusto ficou estabelecido. Minha casa seria herdada para o meu neto, mas ele só poderia ter acesso quando completasse 25 anos. Enquanto isso, seria administrada pela Márcia e pelo Dr. Tadeu. Eduardo e Letícia não tocariam nem num tijolo. E se tentarem contestar o testamento, perguntei. Com toda essa documentação, seria muito difícil ganharem. Além disso, temos testemunhas da situação de abuso financeiro e emocional que a senhora viveu. Saí daquele escritório com uma pasta grossa debaixo do braço e um peso a menos no coração. Mas faltava a parte mais difícil, a confrontação. Decidi que seria na minha casa, no meu território. Convidaria toda a família. Márcia, Fernanda, meus primos, os tios e, claro, Eduardo e Letícia. Diria que tinha um anúncio importante sobre meu testamento. Isso ia fazer eles virem correndo pensando que finalmente ia deixar tudo para eles. Que surpresa levariam. Preparei os convites com cuidado. Uma mensagem de WhatsApp simples. Reunião familiar importante. Sábado 20 de junho às 4 da tarde na minha casa. Tenho que anunciar decisões sobre meu patrimônio. É importante que todos estejam presentes. As respostas chegaram quase na hora. Márcia. Vou estar aí, mana. Fernanda.
Que mistério, tia. Te vejo lá. E a mensagem que estava esperando, do Eduardo. A gente vai estar aí, mãe. Tudo bem? Respondi com a mesma frieza que ele usou comigo tantas vezes. Tudo ótimo, filho. Até sábado. O sábado amanheceu com o céu limpo, daqueles dias perfeitos que parecem mentira. Levantei cedo, tomei um banho demorado e vesti meu vestido terracota, aquele que o Robson me deu no nosso último aniversário de casamento. Amarrei o chale de lã da minha mãe sobre os ombros e me olhei no espelho. A mulher que me olhou de volta não era mais a mesma que mendigava amor 3 meses atrás. Essa mulher tinha as costas retas e os olhos firmes. Às 2 da tarde, Socorro chegou com seu Walter para me ajudar. Já tem tudo pronto? Ela perguntou. Apontei para a mesa de jantar. Ali estava o envelope pardo. Dentro tinha todos os documentos, extratos bancários, comprovantes, fotografias dos trabalhos de costura, a gravação transcrita da Letícia e o testamento registrado em cartório. Tudo pronto, respondi. Às 3h30, a família começou a chegar. Márcia foi a primeira. Tô orgulhosa de você, mana, sussurrou. Fernanda chegou curiosa. Os tios e primos foram enchendo a sala com aquele burburinho de quem sabe que algo importante vai acontecer. Às 4 em ponto tocou a campainha. Eduardo e Letícia. Vi pelo vidro da porta antes de abrir. Letícia de vestido branco e salto alto. Eduardo de roupa social. Vinham vestidos para a celebração. Como estavam enganados. Fiquei de pé na frente de todos, ao lado do relógio da minha avó. Obrigada a todos por virem. Sei que falei que tinha um anúncio sobre meu patrimônio. Mas antes, preciso que escutem algumas coisas. O silêncio veio na hora. Respirei fundo. Há 3 meses liguei para o meu filho para perguntar quando seria o churrasco em família. Ele respondeu que tinha sido no dia anterior e esqueceram de me avisar porque só tinha gente importante lá. Vi a Letícia ficar tensa. Eduardo olhava para o chão. Peguei o envelope. Nesse envelope tenho documentos que mostram a verdade dos últimos 5 anos. Primeiro, os comprovantes bancários. Emprestei para o Eduardo R$ 186 mil, dinheiro que prometeu devolver e nunca vi de volta. Tirei as folhas e passei para Márcia circular. Eduardo ficou pálido, segundo as fotos dos trabalhos de costura que fiz de graça para a família da Letícia. R$ 42 mil. Terceiro, o cálculo do tempo que cuidei do Pedro Augusto. 86 dias completos. R$ 43 mil. As folhas passavam de mão em mão. Isso soma R$ 271 mil que dei esperando só uma coisa: fazer parte dessa família. Tirei a transcrição da gravação. Isso é o que a Letícia falou de mim numa reunião que eu não fui convidada. Comecei a ler em voz alta cada palavra sobre eu ser um peso, pedir dinheiro, ser dramática e manipuladora. Quando terminei, a Letícia estava vermelha de raiva. Isso está fora de contexto, ela gaguejou. Sério? Tenho o áudio completo se alguém quiser ouvir. Fernanda olhou para ela com desprezo. Letícia, você acabou de pagar o maior mico. Eduardo explodiu. Mãe, isso é humilhação pública. Não, filho. Trouxe vocês para que escutem a verdade. Me aproximei dele. Você me chamou de tóxica. Me excluiu enquanto tirava cada centavo. As lágrimas começaram a rolar, mas minha voz não tremeu. Eu não sou a tóxica, Eduardo. Eu sou a que te criou sozinha. A que trabalhou costurando até doer os dedos. A que sempre esteve aqui. Tirei o último documento. E agora vem a parte do patrimônio. Todos os olhos grudados no papel. Vi Eduardo e Letícia se inclinarem esperançosos. Esse é meu novo testamento. Assinado e registrado em cartório há 2 semanas. O Dr. Tadeu acenou perto da porta. Minha casa será herdada para o meu neto Pedro Augusto. O silêncio se quebrou com o grito da Letícia. O quê? A casa vai para um fideicomisso administrado pela Márcia e pelo Dr. Tadeu até o Pedro Augusto completar 25 anos. Isso é injusto, a Letícia gritou. Eduardo é seu único filho. Direito se ganha com respeito e dignidade. Respondi calma. Segundo, o relógio da minha avó vai ser doado para o museu da paróquia. Ninguém pode vender.
Vi os olhos da Letícia encherem de lágrimas de raiva. Terceiro. Perdoo a dívida de R$ 186 mil. Eduardo levantou a vista esperançoso. Mas esse perdão vem com uma condição. Isso é o último que recebem de mim. Não vai ter mais empréstimos. Não vai ter mais ajudas. Quarto. Estabeleci uma conta de R$ 25 mil para a educação do Pedro Augusto. Só ele pode acessar aos 18 anos. E quinto. Regime de visitas supervisionadas com meu neto. Uma videochamada por semana e uma visita quinzenal aqui em casa. Supervisionadas, a Letícia explodiu. Não confio em vocês como intermediários entre meu neto e eu, respondi. Por 3 anos usaram o Pedro Augusto como desculpa, mas me negaram acesso real a ele. O doutor Tadeu se aproximou. Tudo está legalmente documentado. Qualquer tentativa de contestar será difícil de sustentar. Letícia levantou de supetão. Isso é ridículo, Eduardo. Vamos embora. Mas Eduardo não se mexeu. Estava com a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez vi algo que não via há anos. Vergonha. Me aproximei dele. Eduardo, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Mas não vou permitir que continue me tratando como caixa eletrônico. Não vou continuar mendigando um lugar na sua vida. Mas você é minha mãe. Exatamente. Sou sua mãe. Não sua empregada nem seu banco. Letícia pegou Eduardo pelo braço. Vamos. Mas antes que pudessem dar um passo, Pedro Augusto entrou correndo. Vó Heloíse. Meu coração derreteu. Se grudou nas minhas pernas. Já pode comer o bolo de fubá? Abaixei e abracei forte. Claro que sim, meu amor. Vai com a tia Márcia na cozinha. Pedro Augusto saiu correndo sem notar a tensão. Quando virei, Letícia me olhava com ódio puro. Isso não vai ficar assim. Você vai se arrepender. A única coisa que me arrependo, respondi firme, é de ter calado por tanto tempo. Virei para todos presentes. Quero que sejam testemunhas do que foi dito aqui, porque sei que a Letícia vai tentar virar essa história, mas agora todos conhecem a verdade. Os murmúrios de apoio correram pela sala. Eduardo falou com voz quebrada. Mãe, eu preciso de tempo para processar isso. Você tem todo o tempo do mundo, filho, mas se quiser voltar a ter relação comigo, vai ser nos meus termos. Com respeito, com honestidade. Vi eles caminharem para a porta. Antes de sair, Eduardo virou. Eu posso vir falar com você essa semana? Pode vir quando quiser, mas só se vier para falar de verdade, não para pedir dinheiro. Ele acenou e foi. Quando a porta fechou, senti todo o peso dos últimos meses finalmente sair dos meus ombros. O relógio da minha avó deu 5 badaladas. E pela primeira vez em muito tempo, aquele som me trouxe paz. Os dias depois da reunião foram estranhos. Um silêncio diferente enchia minha casa. Mas já não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Márcia vinha todo dia. Fernanda ligava dizendo que a família estava do meu lado. Socorro praticamente se mudou para cá naquela primeira semana. Do Eduardo, nenhuma palavra durante 5 dias. Até que na quinta de tarde ele apareceu, sozinho, sem a Letícia. Trazia os olhos inchados. Posso entrar, mãe? Me fiz de lado sem falar nada. Sentamos na sala. O relógio marcava 4 da tarde. Tive que tirar a Letícia de casa por uns dias. Olhei surpresa. Depois da reunião, brigamos durante horas. Ela dizia que você era manipuladora. Mas eu já não conseguia continuar acreditando nela. A voz dele se quebrou. Fiquei revisando nossos extratos de banco. Você tinha razão. Sobre tudo. As dívidas, os gastos. A Letícia falava que estava tudo bem, mas estamos prestes a perder o carro e possivelmente a casa. Percebi antes mãe, mas não quis enxergar. Era mais fácil acreditar nela, botar a culpa em você. Liguei para tia Márcia. Ela confirmou cada coisa. As vezes que ela falou mal de você comigo nunca existiram. Foi tudo a Letícia te difamando. E eu deixei acontecer. E agora o que, Eduardo? Você vem pedir perdão esperando que tudo volte a ser como antes? Não. Venho te dizer que você tinha razão em tudo e que entendo se não quiser mais saber de mim. Fui um péssimo filho. Te usei. Te ignorei.
E deixei minha esposa te tratar pior do que eu permitiria que alguém tratasse um desconhecido. Se levantou e foi até a janela, olhando as primaveras roxas. Meu pai me daria uma surra se visse como te tratei. Ele sempre dizia que você era a mulher mais forte que conhecia. O que aconteceu com a Letícia? Pedi para ela ir para a casa dos pais. Preciso decidir se quero continuar num casamento construído sobre mentiras. O Pedro Augusto pergunta por você todo dia. Meu coração apertou. Como ele está? Confuso. Não entende por que não pode ver a avó. Falei que foi culpa minha. Mãe, não vim pedir perdão. Só vim te dizer que vou tentar ser melhor. Vou arrumar a bagunça da minha vida. Vou procurar ajuda para lidar com as dívidas. E vou garantir que o Pedro Augusto cresça conhecendo a avó que eu tive. Me aproximei e coloquei a mão no ombro dele. Filho, nunca disse que não te queria na minha vida. Só disse que não ia permitir mais abusos. Se de verdade quer mudar, vou te apoiar. Mas as coisas vão ser diferentes. Eu sei. E aceito. As visitas com o Pedro Augusto ficam supervisionadas por 3 meses. Entendido. Nada de empréstimos. Nunca mais vou te pedir dinheiro, mãe. Juro pela memória do meu pai. E sobre a Letícia. Isso é decisão sua. Mas se vocês continuarem juntos, ela vai ter que ganhar meu respeito de novo. Entendo. Ela tem muito que mudar. E se não conseguir, vou ter que tomar decisões difíceis. Abracei ele. Te amo, Eduardo. Sempre vou te amar. Mas amor não significa permitir que te destruam. Te amo, mãe. E sinto muito. Choramos juntos. Um choro que lavava anos de dor e mentiras. Quando foi embora naquela tarde, me senti diferente. Não completamente curada, mas no caminho. 6 meses depois, a manhã de sábado amanheceu fresca. Abri as janelas do ateliê. Ouvi a porta da frente. Vó. Era o Pedro Augusto. Eduardo entrava atrás dele sozinho. Letícia e ele tinham se separado há 3 meses. Foi difícil, mas necessário. Ela se recusou a aceitar responsabilidade, e meu filho finalmente encontrou coragem para colocar um limite. Meu amor, corri para abraçar meu neto. Vó, olha o que fiz na escola. Me mostrou um desenho de uma casa com primaveras roxas. É a sua casa. A professora disse para desenhar nosso lugar favorito. Encheram meus olhos de lágrimas. É o desenho mais lindo que já vi. Eduardo sorriu. Estava diferente. Mais magro, um pouco cansado, mas com os olhos mais claros. Posso falar com você, mãe? Deixei o Pedro Augusto no ateliê e fui para o jardim com meu filho. Consegui um segundo emprego, de noite como assessor. É pesado, mas vou conseguir quitar as dívidas em 2 anos. Fico feliz que está tomando responsabilidade. Também comecei terapia. O psicólogo tem me ajudado a entender muitas coisas. Abracei ele. Estou orgulhosa de você, filho. Mãe, quero que saiba que todo dia penso no que aconteceu. E todo dia trabalho para ser o filho que você merece. Você já é Eduardo. O simples fato de estar tentando mudar já te faz o filho que sempre soube que podia ser. O relógio deu 11 badaladas. Pedro Augusto saiu correndo. Vó, posso ficar para almoço? Claro que sim, meu amor. Os 3 ficamos ali no jardim, as primaveras roxas balançando com o vento. Naquela tarde, depois que foram embora, fiquei sozinha. Peguei o chale da minha mãe e parei no espaço vazio onde ficava o relógio da minha avó. Tinha doado para o museu da paróquia. O padre Antônio disse palavras bonitas sobre preservar a memória sem se agarrar aos objetos. E mesmo que aquele relógio não estivesse mais ali, eu conseguia ouvir as badaladas na memória. Cada som me lembrava que minha avó tinha razão. A família permanece unida não por um relógio, mas pelo amor, pelo respeito, pela dignidade. Olhei para as primaveras roxas que balançavam com o vento. Minha casa já não era o centro de grandes reuniões, mas era algo melhor. Era um refúgio de paz, um espaço onde minha dignidade morava intacta. Eduardo vinha todo sábado com o Pedro Augusto. Conversávamos sobre a vida, sobre os sonhos. Já não tinha segredos nem mentiras, só conversas reais entre mãe, filho e neto. Eu finalmente tinha aprendido que amor verdadeiro não se mendiga nem se compra. Amor verdadeiro se honra com presença, respeito
e ações coerentes. Sentei na minha cadeira perto da janela, a mesma onde chorei tantas noites. Mas agora não sentia tristeza. Sentia gratidão. Gratidão por ter defendido minha dignidade. Gratidão por ter percebido que era melhor estar sozinha com paz do que acompanhada com dor. O sol iluminava as linhas do ateliê. A vida continuava, diferente de como imaginei, mas infinitamente melhor que o pesadelo do qual acordei. Fechei os olhos e respirei fundo. Consegui, vó, sussurrei. Recuperei minha dignidade. Aquela era a melhor herança para o Pedro Augusto, não uma casa, mas o exemplo de uma mulher que aprendeu a se valorizar. Porque a riqueza verdadeira não está no que você possui, está no que você não permite que tirem de você. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Não importa quantos anos você calou, sempre pode mudar as regras do jogo, porque se valorizar não é egoísmo, é sobrevivência. Colocar limites não é crueldade, é amor próprio. E se afastar de quem te machuca não é abandono, é se escolher. Olhei pelas primaveras roxas uma última vez e sorri, porque finalmente, depois de 68 anos, entendia o que significava estar em paz. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim. Até o próximo vídeo.